Porque o que o Senhor tem a falar, a dizer para nós essa noite, é muito importante. O tema dessa noite é cura interior. Mas o tema dessa noite poderia ser: Deus te ama, Jesus te ama, a misericórdia do Senhor te ama, você é filho amado de Deus. Bom, essa noite vai ser uma noite um pouquinho diferente, porque o Senhor vai precisar da nossa atenção. A palavra de Deus fala pra gente que a fé vem pelo ouvir. E é porque a fé vem pelo ouvir que eu vou precisar escutar o que o Senhor tem para dizer, e a partir daí eu tomar a decisão de ir por aqui, de ir por ali, de aceitar ou de rejeitar aquilo que o Senhor tem. Bom, não sei se todos aqui, acho que todos não, mas vamos lá. No primeiro tema que a gente trabalhou aqui na série Querigma, era o amor de Deus. Vamos dar uma recapitulada. O Senhor nos criou para sermos perfeitos, à imagem e semelhança dele. Amém? A gente falava isso já no primeiro encontro. Mas por que o pecado, a desobediência entrou no mundo? Tudo que era para ser correto e ordenado, é como se tivesse dado uma pane, e ficou tudo desordenado. E Deus, por nos amar tanto, quando Ele percebeu que tudo, Ele nos criou a imagem e semelhança dele, amém? Nós somos filhos amados de Deus, amém? E Deus amou tanto a gente, que quando Ele percebeu que as coisas poderiam ir por água abaixo, Ele mandou quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo trouxe para nós, desde a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, trouxe para a gente uma vida nova, salvação. Então, recapitulando, Jesus Cristo equilibrou tudo. Mas por conta do pecado que entrou no mundo, agora a gente vai começar a entrar no tema. Por conta disso, dessa forma desordenada, por causa do pecado, no mundo que nós vivemos hoje, está aqui o nosso querido médico, para não dizer que eu estou inventando. Existem as doenças por causa do pecado. Deus não quis que fosse assim, mas por causa do pecado entraram as doenças no mundo. Doenças físicas, doenças psicossomáticas, daqui, doenças espirituais. E nós sabemos o quanto as pessoas, e nós que já passamos por essa situação também, ficamos doentes. Mas essa doença, meus irmãos, é carência, é saudade do primeiro amor. E meus irmãos, assim, antes da gente entrar no tema da cura interior, olha só, tem um livro aqui hoje. Fui escrevendo, e sabe quando o Senhor fala assim, é necessário que nada se perca? Então a gente vai ter um bate-papo hoje, de acordo com a inspiração que o Senhor foi dando, tá bom? Antes de falar de cura interior, a gente precisa falar de um tema que é muito coerente, que não tem como existir cura interior sem antes a gente não passar pelo tema do perdão. Então vamos lá. E trouxe a Bíblia. A gente vai começar lá em Lucas, capítulo 4. Nós vamos passar rapidinho, tá bom? Lucas 4, 18. A
onde vem esse tema por interior? De onde vem esse tema cura? A gente ouve tanto falar, né, de fé, de graça, tá? Mas de onde vem isso? Onde está fundamentado na palavra que Jesus curava e que Jesus veio para isso? Vamos lá. Amém ou misericórdia? A palavra de Deus diz assim para a gente: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Isso é Jesus que estava lá na sinagoga. Ele escolheu essa palavra para proclamar, porque Jesus ia começar o ministério dele. Jesus ia começar a evangelizar e Jesus ia começar a lidar com o povo. E o Senhor sempre, desde sempre, um Deus amoroso, um Deus que sofria com o seu povo, um Deus que se compadecia do seu povo, um Deus que desde toda a eternidade já sonhava com esse carisma do levante, ser voz e braço de Deus para levantar aquele que está caído. Eu vejo nas entrelinhas dessa proclamação esse carisma que brota do coração de Deus para a nossa vida, para nós que estamos aqui hoje. Então vamos lá. Quando a gente fala de perdão, né? Deixa eu ver aqui. A falta de perdão gera em nós marcas, tensões, mágoas, ressentimentos e até doença, gente. Doença gástrica, doença de coluna e pasma, até câncer. Até câncer. E eu posso testemunhar aqui para vocês que nesses 33 anos de caminhada, né, o Jaco não está aqui agora, mas ele pode confirmar o que eu vou falar, nós vimos muitas e muitas curas acontecerem através do perdão. O perdão, ele é um mandamento, né? Porque o Senhor fala assim, os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E quando a gente reza o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, fala também, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Só que muitas vezes a gente reza que é um papagaio, né? Ou a gente vive que nem um papagaio. Muitas vezes a gente quer estar na igreja, a gente quer estar participando das coisas de Deus, mas a gente não quer ser imitador de Jesus Cristo. Porque Jesus já, lá no alto da cruz, Jesus perdoou. Jesus diz, perdoa porque não sabe o que faz. Não é? Jesus sendo Deus, Filho de Deus, o Deus Altíssimo, Ele ensinou para a gente, Ele deu um testemunho de como deveria ser. Mas nós, como bons filhos, cabeça dura que somos, muitas vezes a gente se nega a viver essa graça na nossa vida, que é o perdão. Cristão é aquele que vence o mal com o bem. Graças a Deus, aqui na comunidade católica Levante, nós vivemos isso, né, meus irmãos? Se um vem dar um tapa na cara, a gente pega e vira o outro lado para levar outra bofetada. É assim, né? Graças a Deus. Não é? Ah, mas eu vou ser tonto? Agora então uma pessoa vem, me humilha, acaba comigo, tira minha integridade, a pessoa vem, escorraça comigo e eu vou pagar isso daí com esse mal com o bem? Tá pensando que eu sou o quê? Não é assim? Isso daí acontece, como dizia uma amiga minha, lá na Patagônia, né? Acontece lá na Patagônia.
Goiânia. Aqui em Botucatu não, né? Aqui no Levante as pessoas não são assim, ninguém paga o mal com o mal, graças a Deus. Todo mundo é cristão e paga o bem com o bem. Pega a palavra lá em Romanos 12, versículo 17. Esses trechos que eu estou falando, se você não pegar aqui, anota para você ver lá na sua casa. Porque assim, tudo que é palavra de Deus tem que ser fundamentado aqui nas Sagradas Escrituras. E muitas vezes quando a gente for tentado a viver algo diferente daquilo que o Senhor propõe para a gente, justamente nessas horas, meus irmãos, a gente precisa pegar a palavra de Deus para que ela lembre a gente para que a gente foi chamado. Então vamos lá. Diz assim, não sei se é só na minha Bíblia que está escrito isso, tá bom? Se for, vocês me avisam. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, vamos lá. A falta de perdão é um bloqueio para acolher a graça de Deus. A partir do momento que fazem o mal para mim e eu não consigo viver esse perdão, e eu me fecho, eu bloqueio aquilo que é graça de Deus, que é o perdão. E aí esse mal que talvez eu pense que eu estou fazendo para a pessoa, vou fazer, vai receber assim mesmo. Não, na verdade o mal está sendo primeiro para mim. O veneno da falta de perdão faz mal primeiro, aponta assim, ó, para mim. Se eu não perdoo, se eu não me coloco a fazer aquilo que Deus pede que eu faça, se eu não entro e peço a graça de corresponder o mal com o bem, o mal é feito para mim. Mas agora deixa eu perguntar para vocês. É fácil pagar o mal com o bem? Meus irmãos, muitas vezes nós julgamos, sentenciamos e já condenamos a pessoa, certo? Porque a gente tem essa tendência em nós à maldade. Mas nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, povo batizado, que somos cheios do Espírito Santo. E é unicamente por graça de Deus que eu sou capaz de perdoar e de tocar o barco. Amém? Podemos citar três situações de perdão. Reconciliação com Deus. Às vezes, a gente pode culpar Deus por traumas, por doenças, por separação conjugal, às vezes, né, dos pais, por ressentimentos, mágoas, situação financeira, por muitas coisas que acontecem, a gente pode culpar a Deus, consciente e inconscientemente. Então, quando a gente se coloca à luz do Espírito Santo, o Senhor ilumina a gente tem esse relacionamento com o Senhor, e é proposto, porque eu sou iluminada, a eu fazer as pazes com Deus. Então, não vamos dizer que eu perdoo Deus, porque Deus que é Deus, né? Seria uma coisa esquisita falar que eu perdoo Deus, mas não é porque eu perdoo Deus, eu me reconcilio com Ele. Porque às vezes, por causa dessas situações que machucam, que trazem sofrimentos para a nossa vida, a gente se fecha e a gente não consegue viver um bom relacionamento com Deus, né?
Então eu preciso, eu e você, coloca a mão no seu coração e fala: eu preciso me reconciliar com Deus. Sozinhos nós não conseguiríamos perdoar. O perdão é decisão, é graça dada pelo Espírito Santo, única e exclusivamente. A gente precisa pedir para Ele, junto com Jesus, para passear pela nossa vida. Tem uma música antiga, boa, né? A gente canta sobre isso. Às vezes, nós julgamos uma pessoa, mas a pessoa nem é daquele jeito que ela quer. Já aconteceu com vocês? Vocês conhecem uma pessoa, comigo aconteceu e acontece direto. Você conhece uma pessoa, aparentemente a pessoa é extremamente difícil de lidar. A pessoa fica só quieta, a pessoa não quer papo, a pessoa parece que é amarga, que é fechada, só quer viver no mundinho dela. Mas vejam só, como a ótica de Deus é diferente da nossa. Nós enxergamos que talvez é antipática, chata, não se mistura. Mas pela ótica de Deus, Ele olha para essa pessoa e vê que essa pessoa precisa ser curada. Essa pessoa precisa se sentir amada. E a nossa missão enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, é amar. É fazer a diferença na vida das pessoas. Então logo, se eu sou chamada a amar, eu não estou aqui para julgar. Veja bem, um dia, nós que estamos aqui com o Senhor, amém? Um dia, você não foi perdoado pelo Senhor? Eu fui. E se o Senhor me perdoou, e eu julgo a outra pessoa, ao invés de perdoar também, eu estou me achando melhor do que o outro. E a partir do momento que brota no meu coração essa situação, não, eu não posso perdoar a outra pessoa, porque ela que me atingiu, ela que fez para mim, ela que mexeu comigo, então eu não preciso perdoar. A partir do momento que eu não consigo perdoar o que eu não quero, não me decido a perdoar, é porque eu estou achando que eu sou superior a essa pessoa. O Senhor Deus me perdoou. O Senhor Deus me trouxe para perto dele pelo perdão, pela paixão, morte, ressurreição, trouxe salvação, trouxe perdão, trouxe vida nova. Eu vivo uma experiência com o Senhor e eu não sou capaz de perdoar o outro. Então, uma situação eu preciso me reconciliar com Deus, a outra situação eu preciso perdoar o próximo. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso perdoar aquele que me ofende, aquele que me ofendeu, mesmo que custe. É fácil perdoar? Ainda quando a pessoa que cometeu alguma coisa contra a gente, você só vai ver ela de vez em nunca, né? Você vai ver uma vez por ano, se reúne lá no Natal, no Ano Novo, naquele aniversário. É difícil, mas né? E quando é uma pessoa que você convive? Gente, vocês vão me perdoar, mas não tem como ter transbordamento da graça de Deus se eu não sou capaz de conviver com o outro. Não existe manifestação da graça de Deus, transbordamento da graça de Deus, se não tem perdão, se não tem reconciliação. Então, reconciliação com Deus, reconciliação com o outro e reconciliação comigo mesmo. Como é difícil eu me perdoar. Eu não sei vocês, mas eu trilhei um
longo caminho para conseguir me perdoar. Parecia que para perdoar a Deus eu falei, ok, checklist. Perdoar o outro, Deus, bora, perdoa. Mas e quando é pra gente? Às vezes, nos afogamos e até nos afundamos em frustrações, decepções e dores. Criamos um tribunal dentro de nós e nos condenamos a uma infelicidade eterna. Vou ler de novo. Às vezes nós nos afogamos, nos afundamos em frustrações, decepções e dores. Criamos um tribunal dentro de nós e nos condenamos a uma infelicidade eterna. Deus nos criou para sermos felizes. Nós lemos há poucos dias aí o Evangelho das Bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que é feliz. O Senhor nos chama à verdadeira felicidade, que é estar na presença dEle, que é estar com Ele, fazendo a vontade dEle. Mas, gente, quando não existe esse perdão da gente com a gente mesmo, a gente não é capaz de viver isso. É como se a gente, sabe aquilo que eu falei que a gente faz com o outro? De sentenciar, condenar, a gente faz com a gente. Então, o nosso passado mal resolvido gera na gente as doenças lá que eu falei e uma frustração tão grande, a ponto de muitas vezes a pessoa fica com depressão, ou ansiedade, ou insônia, ou pânico, porque ela não consegue se perdoar. Mas hoje eu vim dizer para vocês, anunciar para vocês, esse Jesus Cristo que já pagou pelo preço da sua salvação. Esse Jesus Cristo que sentiu as dores por mim e por você. Esse Jesus Cristo que quer se reconciliar com a gente. Esse Jesus Cristo que se reconciliando com a gente, nos capacita a gente se reconciliar com o outro. Esse Jesus que morreu por mim e por você, esse Jesus que a gente lê nas Sagradas Escrituras é o mesmo Jesus que está aqui hoje, sedento da minha alma, sedento da sua alma, para fazer as pazes com a gente e para viver uma verdadeira história de amor comigo e com você. Aquilo que nos aprisionava foi rompido, o véu que separava já não separa mais. Tudo que precisava ser pago pela sua salvação, pela nossa salvação, foi pago a preço de sangue. Nós valemos um sangue de um Deus. Nós somos curados e libertos por Ele. E Ele nos ama tão profundamente que ainda hoje, quando nós sofremos, Ele continua de coração aberto para ainda assim nos trazer para perto e nos curar interiormente. Então, tudo que precisava ser pago já foi pago, porque Ele me ama. Eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso me reconciliar comigo, e eu preciso me reconciliar com o outro. Eu preciso, fala agora para você mesma, eu preciso liberar perdão. Seja para quem for, eu necessito perdoar. Vejam só, a falta de perdão e o ressentimento cortam a possibilidade que Deus me deu de amar e ser amado. Porque é próprio do pecado dividir, mas é próprio do amor unir. Quando eu tomo a decisão pelo perdão, eu estou tomando a decisão pelo amor. Quando a gente fala no Pai Nosso, perdoa as nossas
sua dívida. Porque às vezes a gente pensa na dívida do outro, né? Ah, porque fez isso para mim, fez aquilo. E hoje, se eu perguntar, quais são as suas dívidas? As suas dívidas, as nossas dívidas. O que em nós é dívida ainda? Todas as vezes que nós não colocamos Deus na frente, nós não amamos. E precisamos pedir perdão a Deus e ao outro. Ou seja, para chegar ao céu, eu preciso levar o outro comigo. Fala para o seu irmão, para eu chegar no céu, fala, eu preciso levar você comigo. Agora pensa naquela pessoa que te ofendeu. Pensa naquela lá que pisou no seu carro. Agora você fala, para chegar ao céu, fala. Pensa na pessoa. Eu preciso te levar comigo. Meus irmãos, pra gente chegar é difícil. Mas eu tenho uma outra coisa para falar para vocês. Perdão não é mágica. Perdão é decisão. E eu não me decido a perdoar porque eu sou bom ou porque eu mereço. Ou eu vou perdoar a senhora, dona Fátima, porque a senhora merece. Não. A gente perdoa porque a gente ama Jesus Cristo. A gente perdoa por causa dele. A gente vive um relacionamento, um encontro com o nosso amado. E a partir daí a gente quer transbordar na vida do outro. Vai começando em nós um desejo de mudar de vida. Vai brotando no nosso coração o desejo de fazer o bem. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente nem sabe por que. Você fala, nossa, mas parece que foi tão feio o que aconteceu, o que fizeram comigo, parece que eu não estou com vontade de evitar. Já aconteceu isso? É a manifestação da graça, do amor de Deus na nossa vida. Porque a nossa essência é o amor. O caminho para o céu exige amar e, por consequência, perdoar. Ainda que eu pense que eu tenha 1000 motivos para não perdoar, eu tenho apenas um motivo essencial para perdoar: Jesus. Santo Agostinho, vamos ouvir? Não, vamos ouvir o que Santo Agostinho fala para a gente. Quem não perdoa está na prisão, e essa prisão é o seu próprio coração. Vamos repetir? Santo Agostinho fala para a gente: quem não perdoa está na prisão. E essa prisão é o seu próprio coração. Eu preciso decidir todos os dias. Eu quero perdoar. Eu me decido a perdoar. O perdão é um processo. Vamos lá. Não perdoar é não ter um coração modificado pelo perdão que Deus me deu. O perdão é um ato de vontade. Se eu penso que o perdão é um sentimento, eu acordei hoje e vou sentir. Ai, eu quero perdoar, vou sentir. Esquece. Não vai acontecer. O perdão é decisão, é um ato de vontade. Eu preciso perdoar. E ponto. Perdoar não vai gerar esquecimento ou amnésia. Então, vamos lá. Fizeram mal contra mim, ou eu tenho um trauma, que eu já tenho consciência desse trauma. Pensa aí numa situação. E é difícil perdoar. Eu já passei por isso, né? Todos aqui, acho que quase todos sabem da situação que eu vivi com meu pai. Meu pai era alcoólatra, né? E era muito difícil para a gente a convivência. Eu era pré-infância, pré-adolescência, adolescência, foi tudo assim. Meu pai é alcoólatra, e quando falava em perdão para mim, eu falava, é que você não está na minha casa, né? Situação de vício é muito difícil.
Eu tive que confessar porque eu desejei a morte do meu pai, porque eu via minha mãe sofrer muito. Então era muito difícil conviver com essa situação, viver com isso. Mas um dia, meus irmãos, assim um encontro como esse, eu vivi uma experiência com Jesus Cristo e eu descobri na prática que eu era amada por Deus. E eu descobri que eu precisava liberar esse perdão. Foi assim de uma hora para outra? Não, mas teve decisão. Um dia uma pessoa orou por mim, Solange, uma mulher linda, uma loira linda, de olhos azuis, e ela olhou por mim, ela segurou assim no meu rosto, ela não sabia nada da minha história, foi revelado pelo Espírito. Ela olhou para mim, pelo Espírito Santo, ela olhou para mim e falou assim: filha, muito amor para o seu pai. Na hora que ela falou isso, me deu parecia que tinha um nó na minha cabeça. Eu falei: como assim? Justo isso, podia falar com minha mãe, né? Ia ser mais fácil. Sou um grudinho para minha mãe. Mas eu cheguei na minha casa e eu falei: não, eu preciso liberar o perdão para o meu pai. Foi assim? Não, mas eu me decidi, por conta de Jesus, que eu precisava perdoar. E eu cheguei e falei que ia falar que amava o meu pai. Falei: pai, preciso te falar uma coisa. Ele falou: menina. Falei: tá. E andei, gente, andei. Eu saliva. Aí eu cheguei e falei assim: pai, quero falar uma coisa. Ele falou: fala, menina. Falei: pai, eu te amo. Ele olhou e falou: tá doida? Ele olhou para mim e perguntou se estava doida. Mas, gente, a partir do momento que eu consegui externar para o meu pai que eu amava ele, eu tenho certeza que o coração dele já foi mudado. Mas a mudança maior aconteceu em mim. Eu esqueci tudo que o meu pai aprontava? Não. Até hoje, se eu fizer memória, eu vou lembrar do que meu pai fazia. Eu lembro. Só que quando a gente coloca Jesus na história, então veja, eu me decidi perdoar, certo? A graça de Deus começa a se manifestar e acontece. Eu liberei o perdão, aí começa a transformação. E quando eu lembro das histórias que eu chorava, enfim, aconteceram muitas coisas, acordava apanhando, coisas desse tipo. Mesmo lembrando disso hoje, não é o mesmo sentimento. Porque quando a gente coloca Jesus, a gente lembra, mas essa situação não causa mais na gente mal-estar, sabe? Um peso. Você consegue ter paz pela decisão de querer perdoar. Então, por que eu estou falando de tudo isso, gente? Até chegar na cura interior. Não existe, presta atenção no que eu vou falar. Não existe cura, não existe cura interior sem perdão. Presta atenção. Não existe cura interior se eu não liberar perdão. Então, o nosso interior, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa psique, a nossa mente guarda imagens, né? A gente é muito movido por isso. A gente tem imagens. Se eu falar assim para vocês, lembra de alguma coisa que aconteceu de ruim que gerou em você trauma? Eu acredito que todo mundo vai conseguir lembrar, né? A gente lembra de coisas boas, mas as coisas boas causam em nós coisas boas, né? Mas essas situações ruins, essas situações mal vividas que nós vivenciamos desde o ventre da nossa mãe, ou na nossa infância, ou na nossa adolescência, ou na nossa vida adulta, todas essas fases que a gente vive situações ruins, difíceis, traumáticas, causam na gente a situação de sofrimento. E a gente precisa ser curado interiormente. Então, toda essa falácia sobre o perdão é para que a gente começasse a abrir o coração
para aquilo que Deus vai realizar no nosso meio nessa noite. Mas só vai acontecer a cura, primeiro, se Deus quiser, né? E se eu e você dermos liberdade ao Espírito Santo para que o Senhor nos cure. Então a primeira coisa é a gente admitir que nós precisamos de cura interior. Nós seremos curados interiormente até o último dia da nossa vida. Porque a gente é curado aqui, pode acontecer outra situação lá. Mas o que é importante? Quando a gente vive esse relacionamento com Jesus e acontece qualquer situação que gere trauma, mágoa, ressentimento, coisa desse tipo, a gente já apresentar a luz de Jesus Cristo, para que isso não calacre no nosso coração, se tornando um mal na nossa vida. Existem 3 situações de cura. Existe a cura do espírito, não vou me aprofundar hoje nisso, tá bom? A gente vai se aprofundar na cura interior. A cura do espírito que tem origem nos pecados pessoais. Então, a gente pede ao Espírito Santo que convença o nosso coração sobre o pecado e a gente é liberto. Amém? Qualquer dia a gente pode fazer uma noite só de falar de cura do espírito. Existe a cura física, é quando o corpo sofre de alguma enfermidade. É importante na cura física, existe um povo alienado, né? Que de repente está com uma enfermidade e não quer buscar o médico. O médico é obra de Deus, é graça de Deus. Deus Pai criou, é obra de Deus, a medicina. Então, se a gente tem uma enfermidade, nós precisamos buscar um médico. E juntamente com essa procura do médico, a gente pede a cura do corpo. Porque nesses 33 anos de caminhada, eu vi muita cura física acontecer. E a gente vê nas passagens bíblicas que o Senhor curava, né? Paralítico, cego. E ainda hoje Deus continua curando. Mas graças a Ele mesmo, a medicina hoje está avançada. E nós podemos testemunhar quantas pessoas que são curadas pela medicina. Mas é sempre importante a gente orar também por essa situação. E por último, a cura interior, que ocorre, aqui, põe a mão na sua cabeça. Fala, a cura interior acontece aqui, nas minhas emoções. Fala, nas minhas emoções, traumas, mágoas, que ao longo do tempo da vida adoecem a alma e, por consequência, o corpo e o espírito. A falta de perdão pode ocasionar sofrimentos, rompimentos com pessoas próximas e já falecidas. Existem situações de falta de perdão com pessoas que já morreram, que não deu tempo da gente, enquanto a pessoa estava viva, da gente se reconciliar com a pessoa. E essa falta de perdão adoece a alma. Muitas pessoas, também posso testemunhar para vocês, que passaram por câncer, que passaram por síndrome do pânico, que passaram por depressão, por conta de não conseguir buscar esse perdão. Mas a graça e a misericórdia de Deus alcança o coração das pessoas quando a gente se coloca diante do Senhor. Nossa mente é muito impactada por imagens, recordações, memórias, sentimentos. A cura interior é um processo que se inicia com a abertura do coração. Então, como que começa a cura interior? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem deseja ser curado interiormente? Então agora eu vou contar o segredo. Se você quer ser curado interiormente, você precisa abrir o coração. A gente abre o coração e permite que Jesus entre, faça morada e restaure o nosso ser. Vocês já viram vários testemunhos? Não sei se você já viu, eu já.
De pessoas que falam assim: nossa, eu era assim e hoje eu sou assim. Eu passei por isso e hoje eu sou assim. Ó, tem 2 pessoas aqui, 3. Érica, Glauciara e Mateus. Eu posso expor porque eu amo os 3 e eu sei o jeito que eu vi essas 3 pessoas quando eu conheci. Meu filho, posso falar, né? Gente, são testemunhas vivas. Quando chegaram no Levante, Mateus, o Levante acontecia na minha casa, qualquer hora ele testemunha. Ele não participava. Eram pessoas que viviam coisas semelhantes, parecia que viviam numa bolha, sabe? Até que deram abertura de coração, Deus agiu na vida e transformou e restaurou. E se eles pegarem o microfone aqui, eu tenho certeza, eles vão falar: gente, eu era assim e hoje eu sou assim. Mariana, Mari, aqui ó, eu era assim e hoje eu estou assim. Por quê? A cura interior gera vida nova com Jesus Cristo. Meus irmãos, toda essa falação, né? Toda essa introdução, esse desenvolvimento, para quê? O Espírito Santo já vai me provocando e te provocando a essa abertura de coração para que a cura aconteça. E quando eu falava com Jesus assim: Jesus, mas qual palavra, né? O Senhor motiva para ser proclamada para essa noite? O que o Senhor quer falar com seus filhos, com seu povo? Presta atenção. É Mateus 9:15. Eu vou ler bem devagar. Olha que Deus tremendo, como diz meu amigo Silas. O Senhor fala assim: compaixão pelo povo que sofre. Olha Deus falando com a gente. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, vendo a gente aqui nessa noite. Mateus 9:35. Falei 15? Eu li de novo então. Mateus 9:35. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e enfermidade, toda enfermidade. Vendo a multidão, vendo a gente aqui no Levante, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecido e abatido como ovelhas sem pastor. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esse mesmo Jesus que passou por aquela multidão, esse mesmo Jesus que olhava para as pessoas e tinha esse olhar de misericórdia, esse mesmo Jesus que se compadeceu daquele povo, esse mesmo Jesus nessa noite olha para mim e para você, e Ele deseja curar todas, porque na palavra de Deus é escrito isso, acho que não é só na minha. Ele deseja curar todas as enfermidades, e Ele deseja dar um rumo na nossa vida. Ele deseja ser o Senhor da nossa vida, para que a gente não caminhe mais como ovelhas sem pastor. O Senhor deseja que a partir dessa noite, meus irmãos, eu não ache que eu sou ainda dona da minha vida, que eu não ache que eu sei o que é bom para mim, que eu não ache que eu tenho que dar pitaco na vida do outro, que ele deve ou não fazer. Essa noite o Senhor nos trouxe aqui para Ele nos amar, para Ele nos olhar com essa compaixão e tocar o nosso coração. O Senhor nos trouxe aqui hoje para que nós sejamos levantados por Ele, pela força desse amor de cruz, pela força desse amor ressuscitado. O Senhor deseja curar os nossos traumas, as nossas feridas. Ele deseja aliviar o nosso sofrimento, ajudar a gente a carregar a nossa cruz, porque nós
tão cheios de nós mesmos. Ah, como a gente é cheio de nós mesmos. O quanto, gente, a gente precisa se esvaziar e permitir que o Senhor faça na nossa vida aquilo que Ele sabe que é o melhor. Nós somos filhos cabeça dura, teimosos. A gente reluta para fazer o bem. Hoje Jesus olha para mim e para você e fala: filho, ei, muda de vida. E mais do que isso, fala: ei, eu estou com você. Deixa eu ser o Senhor da tua vida e caminhar com você e reescrever a sua história. Vocês querem experimentar desse amor? Eu quero. Eu quero. Vocês desejam experimentar essa cura interior nessa noite? Desejam? Eu quero. Sim, Senhor. Fala para Jesus: eu quero, Jesus. Eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Vocês estão com medo? Eu estou achando que vocês estão com medo de experimentar a cura do Senhor. Então põe a mão no seu coração um pouquinho. Cadê a mão? Põe a mão aí no seu coração um pouquinho. Feche seus olhos. Fala assim: Jesus, eu quero te entregar todo o medo de me entregar. Jesus, eu quero te entregar todas as decepções, as frustrações, as vezes que eu pedi e não fui atendido. Jesus, nessa noite, eu quero, força, eu quero ser curado. Jesus, eu quero ser transformado. Jesus, me visita. Jesus, fica comigo. A gente vai cantar. E aí depois eu quero convidar você a ficar bem à vontade. Se você quiser sentar em outro lugar, mudar de lugar, do jeito que você se sentir mais à vontade. Eu quero pedir só por Gu, Silas, vir aqui na frente comigo, por favor. Da forma que você se sentir mais à vontade. Primeiro a gente vai cantar, tá bom? Depois você vai se abandonar nos braços do Senhor. Vamos cantar primeiro? Vamos ficar em pé? Dá uma espreguiçada aí, vai. Vocês estão com sono? Fecha seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E essa música vai levar a gente a entrar na brecha do coração de Jesus. Nessa noite, Jesus deseja levar a gente dentro do coração dele. O coração de Jesus, que é lugar de cura, de libertação, de renovação. Se você sabe cantar, você vai cantar. Se você não sabe, feche os seus olhos, para que nada te distraia, para que você entre nesse momento de oração, você e Jesus. Se você sabe